Olá, alunos de Geometria B. Vamos ao nosso terceiro e último vídeo sobre os triedros, ok? Bom, a gente viu congruências de triedros e triedros polares no vídeo anterior. Agora a gente vai ver alguns casos de congruência entre triedros. Então a gente viu que para dois triedros serem congruentes, eles precisavam ter todas as suas faces congruentes e todos os seus diedros congruentes. Mas tem alguns casos de congruência, assim como existem lá nos triângulos. Então, olha só, vamos supor que esses dois triedros sejam congruentes. Então, a gente sabe que a face AB é congruente à face A', assim por diante, né? O diedro A é congruente ao diedro A', assim por diante. Mas a gente não precisa de todas essas condições, todas essas 6 condições. A gente tem alguns casos, e o primeiro deles é face, diedro, face. Então, se dois triedros têm ordenadamente congruentes, duas faces, e o diedro compreendido, é o diedro que está entre essas faces, então eles são congruentes. Okay? Então, face, diedro, face, torna os dois triedros congruentes. Outro caso é diedro, face, diedro. Então, se dois triedros têm ordenadamente congruentes, dois diedros, e a face entre eles, então eles são congruentes. Diedro, face, diedro. A gente faz a demonstração desse segundo caso utilizando o primeiro caso, mas pensando no polar, porque a gente transfere, né? Se a gente conhece a face de um, a gente conhece o diedro do outro. Se a gente conhece o diedro desse, conhece a face do outro. Conhece a face, conhece o diedro, né? Então, a gente transfere esse caso para o polar, para mostrar que o polar é congruente, e aí, então, os triedros são congruentes. Por isso que a gente não viu diretamente os casos de congruência logo que a gente definiu congruência. A gente primeiro estudou os polares, porque os polares vão ajudar aqui nessas demonstrações. Então, face, diedro, face, diedro, face, diedro. A gente usa os polares para demonstrar. O terceiro caso, face, face, face. Se dois triedros têm ordenadamente congruentes as três faces, então eles são congruentes. Os diedros vão ser congruentes nesse caso. Também, se as faces são, os diedros também são. E o último caso, diedro, diedro, diedro. Que daí a gente transfere, então, o caso 3, a gente transfere para o polar, né? Se a gente conhece aqui os diedros, a gente conhece as faces, e daí se as faces são congruentes, os diedros são congruentes. Então, a gente tem 4 casos, tá? Face, diedro, face, diedro, face, 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 diedro, diedro, diedro. São os 4 casos de congruência entre triedros. Bom, vamos ver um exercício. No triedro VABC, as faces AC e BC medem cada uma 45 graus e formam um diedro reto. Então, o diedro que elas formam aqui, né, a face AC e a face BC, é o diedro C. O diedro C é reto. Determine a medida da face AB. A gente conhece duas faces e um diedro. A gente quer a medida da outra face. Bom, vamos olhar para essa figura aqui. Tá? A gente vai construir aqui esse triedro e ver essas relações de triângulos que aparecem aqui. Então, eu tenho VC lá atrás, VA aqui na frente, VB aqui na frente. Tá? Tenho as 3 arestas do triedro. O que a gente sabe? A gente sabe que o diedro C, então lá atrás, ó, ele é reto. Se ele é reto, eu já vou passar uma seção normal aqui nele para a gente trabalhar. Ó. Vou passar uma seção reta aqui. Ó. Então, esse plano que aparece aqui embaixo, ele é perpendicular a VC. Tá? Ele é perpendicular a VC. Como o meu diedro C é reto, eu sei então que esse ângulo aqui, ó, ele é reto. Tá? Esse ângulo aqui de baixo, ele é reto. Como essa seção aqui é reta, a gente sabe que esse plano é perpendicular a VC. Então, esse lado aqui, ó, é perpendicular à aresta, esse outro lado é perpendicular à aresta, né? Isso a gente sabe lá dos diedros, quando a gente passa uma seção normal, sempre aqui a interseção dele com os planos lá do diedro são perpendiculares à aresta. Né? Esse aqui em particular é reto aqui embaixo também, porque o diedro é reto. Tá? Então, tem vários triângulos retângulos aqui para a gente trabalhar. Bom, essa seção reta, essa seção normal, ela é reta só com VC, tá? Com VA e com VB, ela corta essas arestas em alguns pontos lá quaisquer que eu estou chamando aqui de M e de N, ok? Cortou aqui.
Mas já não forma, esse plano já não forma 90 graus com essas outras arestas, só com a lá de trás. Bom, vamos ver o que ele quer, né? Ele quer a medida da face AB. A gente sabe que a medida da face AC, aqui do lado esquerdo, ali para trás, né, é 45, e da face BC também é 45. A gente quer a medida dessa face aqui da frente, né, AB, que é a medida dessa face aqui. Bom, vamos supor que essa seção reta que a gente passou está a uma certa distância do vértice V. Né? Vou chamar aqui de L. Ó. Então, a gente passou a seção reta em algum ponto e eu vou chamar essa distância VP de L. Eu não sei quanto é L, mas é uma medida qualquer ali. Tá? Ela vai nos auxiliar aqui nesse exercício. Tá? Bom, vamos olhar agora para esse triângulo aqui, ó, VPN. VPN. A gente já sabe que é um triângulo retângulo, porque é reto aqui, né? A gente sabe que a medida aqui em cima é 45, que é a medida de BC, 45. Então, ele é um triângulo retângulo isósceles. Esse aqui mede 45, aqui também é 45, né? Para fechar os 180 do triângulo. Então, se aqui mede L, aqui também mede L. Ele é isósceles. Então, a medida da hipotenusa é L raiz de 2. Okay? A gente consegue calcular aqui a medida da hipotenusa L raiz de 2. A mesma coisa aqui do outro lado. A gente tem 45 aqui em cima, essa distância aqui mede L. Aqui também vai medir L e ser 45. Né? Vai ser um triângulo retângulo isósceles. E aí a hipotenusa mede L raiz de 2. Bom, agora vamos olhar para esse outro triângulo aqui, ó. Da seção reta, né? A seção reta com o diedro C, mas é uma seção qualquer do triedro. Formou um triângulo aqui no meu triedro. Esse triângulo que formou aqui, ele tem um lado que mede L, outro lado que mede L, mas esse triângulo também ele é retângulo, né? Porque meu diedro C é reto, ele formou aqui um ângulo de 90. Então, a medida aqui da hipotenusa também é L raiz de 2. A medida aqui de baixo também é L raiz de 2. Ok? Então, agora vamos olhar para esse triângulo aqui, ó, MVN. Esse triângulo aqui da frente. Porque o que eu quero é esse ângulo aqui, né? O ângulo entre AB. Mas esse triângulo aqui da frente, ele é equilátero. Aqui mede L raiz de 2, aqui mede L raiz de 2, e aqui a gente acabou de concluir que também mede L raiz de 2. Se ele é equilátero, os seus ângulos são de 60 graus. Em particular, o ângulo AB é 60 graus. Então, é um exercício bem particular aqui, envolvendo as medidas de 45 e 90, né? É bem particular, mas ele é bem interessante porque a gente consegue ver que se a gente tiver a medida de duas faces e a medida do diedro correspondente entre eles, a gente consegue achar a medida da outra face. Okay? Bom, para finalizar, falta falar de ângulo poliédrico. Então, a gente viu o triedro, que é formado por 3 semirretas, mas a gente pode generalizar, fazer N semirretas. Então, vou chamar aqui de V de A1, V de A2 até V de AN, semirretas de mesma origem V. E aí a gente vai fazer aquela história de construir os semi-espaços, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, A1 e A2. A1 e A2 formam um plano que divide o espaço em 2 semi-espaços. O semi-espaço que está aqui para o lado de cá e o outro semi-espaço que está para lá. Eu vou chamar de ε1, no caso, ε1, o semi-espaço que contém todas as outras semirretas. E vou fazer isso com todos os planos aqui, né? A interseção de todos esses semi-espaços vai ser o ângulo poliédrico, tudo que está aqui dentro deles. Não pode acontecer, na hora que a gente fizer esse plano aqui, algumas semirretas estarem para um lado e algumas semirretas para o outro, tá? Daí não é um ângulo poliédrico. Todas as semirretas têm que estar contidas no mesmo semi-espaço, ok? A interseção de todas é o ângulo poliédrico, que a gente chama de convexo justamente por causa disso, né? Ele está todo para o mesmo lado, não vai para o outro lado aqui. Então, esse é um ângulo poliédrico. Os elementos. Tem o vértice, tem N arestas, VA1, VA2 até VAN, tem N arestas. Tem N faces,
A1, A2, A2, A3, A3, A4, assim por diante, N faces, e tem N diedros. Tem o diedro A1, tem o diedro A2, tem o diedro A3, né? O diedro A4, tem N diedros. A gente chama de superfície a reunião das faces, né? Todas as faces aqui a gente chama de superfície do ângulo poliédrico. Seção do ângulo poliédrico é como a seção do triedro. Tá? A gente pode pensar num plano cortando, e aí ele vai interceptar cada aresta num ponto e vai formar um polígono. Então, vai ser um polígono. A seção do ângulo poliédrico é um polígono onde cada vértice está em cima de uma aresta. Tá? Os resultados para ângulo poliédrico. No ângulo poliédrico convexo, qualquer face é menor que a soma das demais. Qualquer face é menor que a soma das demais. A gente já tinha isso lá no triedro, né? Uma face é menor do que a soma das outras duas. Aqui uma face é menor do que a soma de todas as outras. A demonstração, como que a gente faz? Justamente usando triedros. Vamos fixar essa aresta aqui, ó, VA1, e construir triedros aqui, ó. Então, eu vou utilizar aqui VA1, VA2, VA3 e pensar nesse triedro formado por essas três. Nesse triedro, o que eu sei? Que a face A1, A2 é menor do que a face A2, A3 mais A1, A3, né? Tem uma face lá, A1, A3. Vou fazer um outro triedro aqui, ó. VA1, VA3, VA4. Tem um outro triedro aqui com essas três semirretas. O que a gente sabe? Que a face A1, A3 é menor do que A3, A4 mais A1, A4. E assim por diante. Eu vou fazer isso até o último lá, que seria A1, AN menos 1, AN. Né? No último triedro lá, eu sei que nesse último triedro, A1, AN menos 1 é menor do que AN menos 1, AN mais A1, AN. Tá? Então, eu fiz todos esses triedros aqui, utilizando os resultados lá do triedro, e agora eu somo tudo isso. A hora que somarmos tudo isso, a gente vai chegar no resultado que a gente queria aqui. Eu recomendo que vocês façam, né? O que vai acontecer é que vai cortar, né? A hora que a gente somar tudo desse lado e somar tudo desse lado, esse A1, A3 corta com esse A1, A3, né? A gente vai cortando, no final vai ficar só que a face A1, A2 é menor do que a soma de todas as outras. Para mostrar que qualquer uma a gente faz o processo análogo. Posso pegar aqui, por exemplo, em vez de começar pelo A1, começar pelo A2. Então, eu vou fazer triedros aqui partindo do A2. Tá? E aí a gente mostra que a próxima face é menor do que a soma de todas as outras. É um processo análogo. Bom, e o último resultado aqui é que no ângulo poliédrico a soma das faces é menor do que 4 ângulos retos. A soma de todas as faces é menor do que 360. A gente já tinha isso lá nos triedros também, né? A soma das faces tem que ser menor do que 360. Para finalizar, congruência de ângulos poliédricos são congruentes quando é possível estabelecer uma correspondência entre as arestas de um e as do outro, de modo que as faces e os diedros sejam todos congruentes. E um caso particular é o ângulo poliédrico regular. A gente diz que o ângulo poliédrico é regular quando as faces são todas congruentes entre si. Então, todas as faces têm a mesma medida. A gente chama de ângulo poliédrico regular. Exercício para a gente finalizar. Então, as faces de um ângulo poliédrico convexo medem, respectivamente, 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus e x. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 faces. A gente quer saber o intervalo de variação de x para fechar um ângulo poliédrico, né? Para a gente conseguir fechar as faces todas e não deixar nada aberto, né? Não pode ficar aberto no final, tem que fechar, né? Então, qual a medida de x? A gente vai usar os dois teoremas, o 1 e o 2, para determinar o valor de x. Bom, o primeiro teorema diz que uma face é sempre menor do que a soma das outras. Esse é o primeiro teorema. Então, o x tem que ser menor do que 10, mais 20, mais 30, mais 40, ou seja, o x tem que ser menor do que 100. Essa é uma condição para esse x. A segunda condição, usando o teorema 2,
a gente tem que a soma das faces tem que ser menor do que 360. Ou seja, 10 mais 20 mais 30 mais 40, 100. Passando para o outro lado aqui, 360 menos 100, 260. X tem que ser menor do que 260. Dessas duas condições, a gente conclui que x tem que ser menor do que 100. Okay? Bom, com isso a gente finaliza nossos estudos sobre os triedros. Qualquer dúvida, postem lá no fórum Tira Dúvidas. E bons estudos!